E aí, pessoal, eu sou a Rafaela Guimarães, head de conteúdo da Alma DAO, e esse é o Web3Cast, o podcast para você saber tudo sobre a Web3. Essa playlist é a playlist Learning, que é mais introdutória, e se você quer conteúdos mais avançados e discussões mais técnicas, eu te convido a conhecer a nossa playlist Expert, que tem vários conteúdos riquíssimos por lá. E hoje a gente vai falar de um tema super legal, que é a parte de educação e content, que tem tudo a ver com a Web3, que é um pilar super importante para a gente crescer ainda mais esse ecossistema. E para conversar sobre esse assunto comigo, estou aqui com o Isaac Honorato, que é cofundador da Times Lab e também membro da Alma, para ser co-host junto comigo. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez aqui, segundo podcast. Terceiro, é verdade, a gente gravou um que ficou muito bom, que foi só de tirar dúvidas, né? Convido todos e a vai ouvirem. ser um prazer falar sobre educação e sobre conteúdo. É uma coisa que eu adoro, é o que eu faço 24 horas, então vamos bater esse papo. Perfeito. E quem está aqui com a gente também online, né, é o Vitor Caribé. O Vitor, ele é cofundador da Play for Change DAO, que justamente navega na intersecção da educação na Web3, impacto social, jogos e NFTs. E o propósito da Play for Change é gerar essa transformação social em comunidades menos representadas utilizando as ferramentas da Web3. Vitor, seja bem-vindo ao Web3Cast. Olá, Rafa. Fala, Isaac. Oi, Nayara. Prazer estar aqui com vocês, finalmente. Queria estar pessoalmente com vocês, mas por pouco não consegui, mas em breve também espero estar aí junto com vocês nesse estúdio moderníssimo. Vai ser um prazer compartilhar um pouco do que a gente está fazendo na Play for Change com o Web3Cast e com o pessoal da Alma DAO. Boa! E por fim, a Nayara é diretora de Content Influência no mercado Bitcoin. Nayara, seja bem-vinda. O mercado Bitcoin é a maior plataforma de criptoativos da América Latina. É professora e mentora na UPix e colunista no Women's Watch do Meio e Mensagem. Seja bem-vinda ao Web3Cast. Obrigada, Rafa. Um super prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente não alugue um triplex na cabeça de ninguém, porque esse assunto é algo que eu amo falar. Perfeito. Bom, e para começar, eu queria, na verdade, que o Vitor contasse um pouco sobre o que é a Play for Change. Vocês atuam em diversas frentes, né? E eu queria que você contasse um pouco como são essas frentes de impacto que vocês geram através da Web3 e da educação. Show. Então, a Play for Change, ela tem um pouco mais de um ano. Ela foi idealizada e cofundada por mim, Jeff e Henrique. Somos 3 amigos de infância de Salvador. E eu já estudo, já sou entusiasta desse mundo de blockchain desde 2016, desde que eu descobri blockchain e criptomoedas. Eu não consegui parar de estudar sobre esse mundo e tentar entender quais são as mudanças que vão ser causadas aqui para frente. E no ano passado, eu decidi tirar um sabático da PwC, onde eu trabalhei durante 10 anos em consultoria, para fazer uma imersão na Web3 e descobrir em qual área da Web3 eu queria me envolver mais e tentar gerar valor. E durante esse sabático, eu assisti um documentário, não sei se alguns de vocês já assistiram, do que estava acontecendo nas Filipinas, onde pessoas ali estavam jogando um jogo em blockchain do Axie Infinity. E começando Axie Infinity e começando a emergir nesse mundo da Web3 sem nem perceber, de uma forma muito natural. E aquilo para mim chamou muita atenção. Então o Jeff trouxe esse documentário durante o meu sabático, então foi bom que eu estava com a cabeça bem aberta. E eu estava viajando com o Henrique, inclusive nós 3 fizemos uma reunião durante a viagem e pensamos, se a gente utilizasse os games em blockchain para trazer educação para regiões menos representadas, focando no Brasil inicialmente, será que isso poderia funcionar como um veículo de transformação social e de fazer com que eles aprendam sobre esse novo movimento, apesar das complexidades que existem? Uma ideia que surgiu no ano passado de experimentar isso, e a gente, então, eu já investi em Axie desde 2020, porque eu vi a transformação que seria causada na indústria de games com toda a introdução de NFT, de propriedade digital. Isso vai mudar completamente a relação entre os jogadores e os games. E vendo os games como uma ferramenta de inclusão, uma ferramenta de engajamento, nós acreditamos que poderia funcionar. Então, investimos em algumas contas de Axie e aí começou a jornada. E a jornada, como a gente queria acessar comunidades que precisavam saber dessa informação, porque eu sempre vi criptomoedas e blockchain como uma forma de democratizar o acesso aos sistemas financeiros, e sistemas financeiros esses que estão muito mais avançados, que a gente fala de DeFi. Então, a gente queria
que esse acesso não demorasse muito de chegar nessas regiões, que eles não fossem os últimos a saber, porque para a gente eles precisavam ser os primeiros, porque muitas dessas regiões estão excluídas do sistema financeiro. Então, nós começamos a trabalhar em contato com ONGs. O primeiro direcionamento foi: precisamos conversar com líderes de comunidade, com ONGs, e apresentar o nosso programa, que nem existia ainda. Era justamente nós três tentando introduzir conceitos de Bitcoin, de Ethereum, e pensando até agora, parecia loucura, e ainda parece loucura, tentar validar algumas dessas hipóteses que a gente teve, mas foi muito bom. A gente começou em Salvador, no bairro da Canabrava, então sempre que a gente passava pelo pedágio lá, existiam diversas mulheres no pedágio vendendo água com ambulantes, com os filhos delas ao redor delas. Então a gente decidiu um dia colocar elas numa sala e explicar os conceitos de Bitcoin, dar uma conta para elas. Em questões de dias, elas estavam ganhando ali 1 hora, 2 horas por dia, a mesma coisa que elas ganhavam o dia inteiro vendendo na rua. E agora com as crianças dela podendo dar educação e se capacitarem para outras coisas. Então foi uma validação que a gente ali teve um insight, falou: vamos continuar fazendo isso. E aí começamos a entrar em algumas comunidades no Rio de Janeiro, na Rocinha, no Complexo do Chapadão. A segunda ONG foi a Educar Mais, que tem uma liderança da Carol, que ela é uma pessoa incrível. E logo no primeiro momento que a gente trouxe para ela esse potencial da Web3, ela veio para a gente e falou: não adianta só gerar renda com os jogos. Eu acredito que seja um bom passo inicial, mas a gente precisa focar na educação, porque só assim, se a gente colocar a educação em paralelo, a gente vai conseguir dar as ferramentas que eles precisam para navegar nesse mundo. Então, a educação, a partir daí, se tornou um dos pilares mais importantes da Play for Change, e hoje a gente trabalha com diversos parceiros. O Isaac é um deles. Então, hoje em dia, a nossa trilha de aprendizagem começa com CoinTimes. O Isaac tem uma forma de explicar esses conceitos complexos de uma forma muito simples. Cheio de elogios então, para hoje, Isaac. A gente está, então, em Salvador, no Rio de Janeiro, em São Paulo, entramos em Rondônia, e no Maranhão, inclusive em algumas aldeias da Amazônia, o que é incrível para a gente pensar que ano passado a gente fazia muito reuniões Zoom. Hoje em dia, com essas plataformas como o CoinTimes, a gente consegue escalar muito mais. E o mercado Bitcoin também tem sido um apoio gigantesco. Então é bom ter a Nayara e o Isaac aqui, que são 2 parceiros grandes que a gente tem. A gente está começando a utilizar o Blockchain Academy também, já tem turmas no Blockchain Academy que fazem parte da nossa trilha. E o principal é continuar engajando eles, porque no ano passado a gente tinha membros da comunidade ganhando entre $100 e $500, que é um valor representativo e que faz a diferença na vida de qualquer pessoa. E, primeira vez, muitos deles conseguem remoto. Então, a gente não quer por aí. A gente quer ser essa ferramenta de inclusão. A gente quer causar transformação social utilizando ferramentas da Web3. E além dos games, porque os games têm uma volatilidade muito grande, nós estamos experimentando um NFT agora. Nós tivemos alguns, foi do mercado Bitcoin também, que eu posso até entrar em detalhes depois, mas foi muito bom. A gente conseguiu validar essa hipótese no NFT Rio. Levamos mais de 20 crianças para cima do palco. E eles começaram a se sentir artistas mesmo. Então a gente começa a introduzir esses tópicos de uma forma muito mais natural. E quando eles começam a ganhar tokens também nos jogos, eles precisam converter para real. Então a gente facilita esse processo de conversão, de baixar uma carteira digital, de ter uma corretora. Então tudo isso a gente tem a responsabilidade de segurar na mão deles, e pelo menos esse início, que é muito difícil. Não é tão simples ainda tem muito que melhorar na interface do usuário, na experiência, mas tem sido uma jornada muito gratificante. Essas sementes que a gente plantou no ano passado, a gente já está colhendo, a gente está conseguindo ser essa ponte entre essas pessoas começando a aprender sobre a Web3 e conseguir oportunidade no mercado de trabalho, remotamente, como programador, como artista de NFT. Então, a gente tem um roadmap pela frente que a gente só vai agora melhorar cada vez mais, com pessoas se juntando ao time. Então, tem sido muito bom. E a gente decidiu pelo lado da DAO. A gente prefere ser uma DAO para ser mais sustentável, para conseguir descentralizar a governança, para conseguir distribuir esse ownership, essa propriedade da Play for Change. Porque, por mais que eu, Jeff e Henrique, começamos isso ano passado, não significa que a Play for Change precisa ser nossa. Pelo contrário, é da comunidade. As decisões vão ser tomadas pela comunidade, então é isso que nos motiva cada vez mais, que a Web3 traz essas possibilidades da gente conseguir se coordenar
remotamente. Eu moro aqui nos Estados Unidos ainda, o Jeff e o Henrique estão no Brasil, no Rio de Janeiro. Mas a história da Play for Change está em construção, e com esses parceiros que a gente está conseguindo cada vez mais trazer para próximo da gente, a gente consegue impactar mais vidas. Então tem sido muito bom. Eu saí da PwC ano passado, estou dedicado full time a isso agora, e as perspectivas são as melhores possíveis. Então estou muito feliz de estar Isso é cripto, isso é Web3, né? Isso é descentralização, né? O impacto que isso está causando é incrível. Eu gosto até de falar que o quanto o impacto silencioso ele vai ser muito grande com o passar dos anos, né? Isso já aconteceu. Eu sou também uma representação disso, né? Porque eu também venho das favelas de São Paulo, então minha vida mudou também por conta de cripto, por causa de Bitcoin, por causa de blockchain, foi por causa de eu entrar nesse mercado, né? E aí é gratificante ver realmente esses projetos tendo esse impacto e vendo que a educação realmente é um pilar muito importante nesse ecossistema, né? Não só para essas pessoas que, no caso, a Play for Change trabalha, né? Mas realmente para qualquer público, né? E aí entra um pouco do trabalho do mercado Bitcoin, de outras grandes marcas do mercado, que é exatamente desse fazer esse pilar de educação muito forte. Eu queria até trazer uma pergunta para a Nayara, né? Como que está sendo exatamente essa construção? Porque o Vitor, ele trabalha diretamente com comunidades. Vocês trabalham já com um público que está no mínimo interessado ou endereçado para esse mercado, né? Funciona também essa parte de educação ser um pilar essencial para trazer esse usuário, começar a informar e realmente depois ser realmente uma transformação cultural, porque às vezes a pessoa chega pelo dinheiro e fica pelo restante das coisas que esse mercado pode oferecer, né? Nossa, totalmente. Inclusive, não tem como falar sobre a nova economia digital se a gente não tiver um processo de educação, e ele passa por quem já é mais entusiasta, que já está ali, né, mais aberto para conhecer, para se aprofundar no assunto. Mas quando a gente fala do Brasil de maneira geral, o mundo mesmo, o impacto que a educação tem na transformação, que é um pouco do que o Vitor trouxe aqui, o quão o acesso à educação tem um potencial de transformar, né, a vida das pessoas. Então a educação ela está muito inserida nesse universo. Então falar de nova economia atrelado à educação é acreditar de fato num novo cenário de economia do país, mas de impacto social mesmo, de impacto na vida das pessoas. Então, para mim, não tem nenhuma outra forma de fazer essa construção se a gente não tiver essa descentralização também da educação. Porque quando a gente fala de educação aqui, a gente vive ainda um processo muito arcaico. A pandemia foi uma mola propulsora de muitas movimentações, muitas transformações, mas o retrocesso que ela trouxe para a educação, por exemplo, a gente vai sentir daqui a alguns anos, e a gente ter projetos focados nessa transformação, no acesso à informação das pessoas, é o que vai ajudar a transformar, que foi um pouco do que você falou da sua própria história. Então, eu chego no mercado Bitcoin acreditando de verdade na possibilidade de construir uma nova economia digital, mas também com muito foco na educação, que para mim é esse empoderamento das pessoas, que vai fazer não só com que a gente tenha negócios prósperos e sustentáveis, mas que de fato impactem as pessoas ao redor assim, das nossas comunidades e do mundo como um todo. Não, perfeito. E o Vitor falou uma frase que eu achei muito legal, que é construir essas pontes. Né? E é muito o que a gente está fazendo aqui, trabalhando nesse processo de educação. E um pouquinho mais voltado a content, né, e conteúdo, o mercado Bitcoin cria diversos conteúdos nesse processo educacional, e vocês também têm um papel e uma interação muito com influenciadores também. Conta pra gente como é que é o papel, né, desses influenciadores, dessa comunidade que também vocês estão construindo. Ótimo, vale até recapitular um pouquinho, vou até trazer um pouquinho da minha história meio que misturada aqui com o que a gente está fazendo agora. Eu comecei a trabalhar, eu me formei em jornalismo, que eu acreditava que a informação podia mudar o mundo, e aí fui trabalhar em jornal, revista, rádio, não me achava em nenhum lugar, e no meu último estágio eu trabalhei num portal de sustentabilidade, e a gente criou uma comunidade no Orkut. Eu costumo falar que aquele é o trabalhar hoje com Web 3.0 era o que eu fazia lá atrás com sustentabilidade, quando ninguém falava sobre isso ainda. Então, esse entendimento de comunidade conectado com o que a gente devolve para a sociedade, mais uma visão de negócio, estratégia de marca mesmo, para mim sempre foi algo que andou muito junto, assim, é uma trinca, não tem como desassociar nenhuma coisa, uma coisa da outra. E com o passar do tempo, os influenciadores, eles começaram a ter um
uma influência muito grande em como a gente consome as coisas, quais são os serviços que a gente contrata, o que a gente compra, o que a gente deixa de comprar. Não tem mais como falar hoje de estratégia de conteúdo ou uma estratégia de com consistência das marcas, no qual a gente não tenha uma visão não só para influenciadores, mas para criadores de conteúdo. E isso é muito menos sobre números e mais sobre conexões e mais sobre comunidade. Então, dentro do trabalho do mercado Bitcoin, uma das nossas visões é como que a gente se aproxima, né, de influenciadores, de pessoas que já estão construindo esse universo, mas para mim tem uma grande mudança, que é um grande shift, que é uma construção aqui que eu estava até falando esses dias numa reunião, eu falei, gente, não tem bench para a gente pesquisar aqui, a gente vai ter que partir, é tudo novo, é o testar e trazer o que a gente tem de bagagem para entender como que a gente pode construir estratégias que sejam assertivas, mas que a gente vai co-construir com as pessoas. Então, para mim, passa menos de uma visão de trazer só os influenciadores para cá ou criar comunidades por meio do mercado Bitcoin, mas passa mais por como que a gente participa das comunidades que já existem, como que a gente constrói junto, se a gente está falando de descentralização, eu sempre faço muito essa provocação no time, se a gente está falando de descentralização, não tem como que a gente ter um pensamento estratégico de centralizar as coisas. Então, é uma construção que não é nem always on, é always beta, vai mudando ali toda hora, o tempo inteiro, e o importante aí é ter agilidade para acompanhar essas mudanças, mas tendo uma visão também de a gente não vai construir nada assertivo, nem do ponto de vista de negócio, nem para a comunidade, nem para as pessoas, se não for uma construção coletiva. E o influenciador hoje, eu acho que ele é a primeira porta, né? Ele é o rosto, onde o usuário vai ser impactado no primeiro momento, né? Se você pensar que a maioria das pessoas hoje, se ela for ou ela vai para o Google, ou ela é impactada por algum corte, um corte nosso aqui, né? Ela vai ser impactado aqui por um corte nosso, e ela vai começar a se interessar. Então, o primeiro rosto que ela vê, familiar, e que ela vai começar a trazer esse assunto, é o influenciador. Então, o influenciador, ele é essa porta, ele é essa ligação, essa personificação, né? Mas não só agora, mas personificação de marca, né? Ele é realmente essa personificação dessa comunidade. Então, ele é os valores que ele prega, o que ele constrói, o que ele acredita, ele vai começar a passar para esse legião de seguidores que está atrás dele para isso daí. E hoje no mercado cripto é muito importante isso, porque principalmente no Brasil a gente teve diversos problemas, até com influenciadores, né? A gente pega, aí quem está mais antigo, não sei vocês duas, né? Mas o Vitor falou de 2016, né? Quem chegou em 2016, 2017 aqui, era a questão de os influenciadores, até grandes nomes do mercado fora de Web3, fora de cripto, cara, falava sobre pirâmide. Né? Então é muito difícil porque as pessoas confiam totalmente no influenciador. Se o influenciador falar qualquer coisa, né, e a gente viu agora o último caso, o grande golpe da Luna, né, muitos influenciadores grandes aqui no Brasil falaram também muito bem. Então o influenciador ele tem um poder muito grande hoje. É o poder de decisão de influenciar diversas pessoas que vão estar acreditando naquilo, vão estar investindo, vão estar estudando sobre aquilo. Né? Então o influenciador ele para de ter somente o papel de ser um parceiro da marca. Né? Ele é realmente um líder frente a uma comunidade. Não, perfeito. E é bem o que a Aina falou de não são influenciadores com grandes alcances, mas aquele criador de conteúdo que tem o potencial de impactar aquelas pessoas ao redor que tem um poder de influência muito grande, né? Menos sobre olhar essas métricas de vaidade, os grandes números, mas mais sobre a qualidade. Tem um outro ponto também que o influenciador ele traz uma humanização que nenhuma marca tem potencial de trazer essa credibilidade, de trazer a informação, de simplificar a informação, principalmente quando a gente está falando de um universo que é novo para a gente que está falando aqui, é novo. Imagine para quem está tendo contato a primeira vez ali numa informação. Então, é meio que putz, esse cara tá falando, será que faz sentido eu me aprofundar um pouco? E a gente tem uma mudança de comportamento muito grande, né? Você falou do Google, que as pessoas vão buscar. Eu vi uma pesquisa esses dias falando que o TikTok tá se tornando um grande buscador agora da Gen Z. É um comportamento completamente diferente do que a gente estava esperando. E quando você olha a produção de conteúdo lá, ela já tem uma consistência diferente, uma dinâmica completamente diferente. Então, nesse exercício de marcas, eu acho que passa até menos sobre como que eu vou definir os papéis de canais e mais
aonde são as comunidades que eu preciso fazer parte e quem são os influenciadores que podem me ajudar a construir uma narrativa e, mais do que isso, simplificar as informações que a gente tem para passar, né, nessa troca e nessa co-construção. Não, perfeito. E a gente estava falando um pouco sobre essa questão dos desafios que teve ao longo do tempo, né, em relação a cripto, influências, enfim. Vitor, como que você vê esse processo educacional ali com as comunidades, esse desafio de mostrar realmente o que é real, o que não é, o que é qualidade, como não cair em golpes, como que você vê esse processo? Então, existem desafios gigantescos que a gente se depara desde o início. No ano passado era um pouco mais difícil por não termos tantas validações do que a gente estava falando. E quando a gente chegava para uma ONG nova, essas ONGs já tinham... A primeira coisa que elas ouviram falar de cripto era que era esquema, que era pirâmide. Então, a gente precisava sempre reverter esses conceitos, né? Explicar de uma forma simples. Hoje em dia, a gente tem formas de entrar em comunidades que já tiveram algum contato com outras comunidades de Web3. Então a gente tenta, sempre que a gente quebra uma barreira, traz outros projetos, e sempre que outros projetos já estão em alguma comunidade, a gente se junta a eles e colabora com eles. Então a internet, ao mesmo tempo que ela tornou a informação abundante, que é muito bom, ela requer da gente essa responsabilidade, que a gente faça a curadoria do nosso conhecimento, que a gente defina quem são nossos mentores, quem são as fontes confiáveis. Então tudo isso a gente navega junto com eles, para criar cada vez mais confiança de que esse mundo é uma alternativa e que vale a pena que eles fiquem curiosos para tentar descobrir o que é que eles podem, como eles podem aproveitar e abraçar essas novas oportunidades. Porque a gente, quando a gente traz isso, a gente sempre comenta que a internet quebrou barreiras geográficas para a transferência de informação. O blockchain, ele quebra barreiras geográficas para a transferência de valor. Então, agora, eles conseguem participar desses novos protocolos, dessas novas economias abertas. Então isso é um diferencial gigantesco e é muito recente. É coisa de, há 5 anos atrás, não existia muitas das ferramentas que existem hoje. E como a Inara falou, como o Isaac falou também, é muita experimentação. É realmente, algumas ferramentas que a gente está utilizando agora, pode ser que daqui a 1 ano não sejam mais essas. Então a gente precisa estar sempre se adaptando e com essa mentalidade de explorador, de desbravador, de testar, validar hipóteses e ter essa flexibilidade nas ferramentas, no como, mas a gente não tenta flexibilidade na nossa missão, no nosso porquê, no nosso propósito. O propósito é claro, a transformação social usando essas ferramentas, qualquer que seja essa ferramenta. Então, uma vez que essas barreiras são quebradas, abre um mundo de oportunidade para essas pessoas, porque a gente sabe que não é falta de talento, pelo contrário, tem talento de sobra ali, é realmente para fazer com que essas oportunidades cheguem até eles e eles estejam preparados para abraçar. Então, uma vez que e tem alguns depoimentos legais, quando a gente faz visitas para as ONGs, na Educar Mais, que fica no Complexo do Chapadão, que é 1h30 do Rio de Janeiro. A gente senta com eles e ouve algumas coisas que eles falam: eu sou a primeira pessoa da minha comunidade a ter dólar, a ter Bitcoin, Ethereum. Para a gente, é uma validação, uma mudança de mentalidade que a gente queria ver no ano passado e é muito, muito gratificante ver que a gente está conseguindo possibilitar isso e ter conversas avançadas com eles ali, que eu não tenho aqui em Miami com meus amigos. Então, a gente vê que isso é um equalizador que eu nunca vi na minha vida. Então, essa mistura de que agora a gente tem a internet a nosso favor, que ela já está se expandindo, a gente tem os celulares como o dispositivo que vai ter esse acesso, e quando a gente ensina a eles que existe uma carteira digital, a gente abre um mundo de oportunidades, e essas oportunidades estão chegando até eles. Muitos deles agora estão programando, estão sendo arquitetos do metaverso, a gente está fazendo essas conexões com o Sandbox, para eles trabalharem nesses mundos, e vão surgir novas carreiras, vão surgir novos tipos de trabalho, e a gente quer ter certeza de sempre que a gente descobre essas novas formas de gerar renda, a gente traz para eles. Seja com o Stepping, que é um novo modelo de X to Earn, tem muita coisa boa sendo desenvolvida, por debaixo do pano aí, quando a gente sai dessa visão macro de que o mercado está em baixa, de que e muita gente vai vir realmente para tentar ganhar dinheiro, mas os que ficarem para o longo prazo vão se beneficiar, porque a gente não sabe o tamanho dessa indústria, ela vai ser gigantesca e está atacando diversos setores. Então isso é o mais interessante, porque eles vão entender e vão escolher que área que eles querem se dedicar e quais são os interesses deles. E nós vamos tentar guiar nesse processo, porque a gente não tenta trazer soluções prontas. Pelo contrário, cada região que a gente vai, a gente ouve deles quais são as necessidades, o que eles precisam,
e a gente traz para eles uma melhor forma deles se adequarem, seja mais jovens, seja uma comunidade de pessoas mais idosas. A gente tenta achar formas que eles podem se beneficiar. Uma coisa curiosa foi que eu tive uma conversa semana passada com um cacique de uma aldeia, Paitê Suruí, a Inayara deve conhecer também, que eles são muito próximos do mercado do Bitcoin, e o cacique me falando que ele caiu num golpe de Bitcoin. E ele não queria que os índios caíssem também. E para mim isso foi uma surpresa, que eu falei, caramba. E ele falou, eu já instalei internet aqui em todas as aldeias, as 28 aldeias. Legal. Eu queria que vocês viessem aqui ensinar o Web3 para que eles não caiam. E os índios estão ficando um pouco ociosos e eu não quero que eles dependam do Bolsa Família. Para mim, eu vi aquilo ali, eu falei, não é possível. E a gente agora está com um programa de Web3 lá, ensinando a eles a criar NFT. E não quero dar spoiler aqui, mas vai ser um projeto muito legal com o mercado Bitcoin, com a aldeia Paitê Suruí. A gente quer novamente. spoiler. Não, agora A gente quer spoiler. Porque eu já ia pedir uma coisa. Eu fiquei muito curioso, né? Eu gosto sempre de falar que a melhor coisa que a gente vê no mercado é casos de usos reais, né? Então, total. cara, quer ver como isso está aplicando, realmente está transformando vida, quer ver isso daí? Quero ver caso de uso, né? Como que isso está funcionando. E você já tinha mencionado, depois eu vou querer spoiler disso, mas vocês tinham mencionado anteriormente, né, que até com a parceria com o mercado Bitcoin, vocês colocaram crianças no palco, criando NFTs, então conta até um pouco como foi esse processo de vocês dois, né, que eu tô vendo que tem muita parceria, tem muita coisa acontecendo, né, e como que foi isso, essa transformação, porque são crianças, né, com que idade essas crianças estão aprendendo a desenvolver NFTs, estão vendendo isso, e daqui a pouco elas podem realmente estar vendendo em nível global, né, vendendo um pouco da nossa cultura brasileira para outros países, né, no caso esses índios também, daqui a pouco podem também estar fazendo isso. Conta como que foi esse caso, né, até o pessoal ver que isso já está acontecendo, isso já é algo prático hoje, né. Eu vou ter que pedir ajuda para o universitário, que é a parte que a gente vai editar aqui o podcast, porque eu cheguei faz 6 semanas. Então conta aí. Eu nem estava aqui quando aconteceu. Então conta aí, Vitor. Foi muito interessante essa experiência, porque no ano passado os games estavam muito fortes, eles estavam gerando renda com os games para se engajarem nesse processo de educação, nos nossos módulos. E aí, depois do Ethereum Rio, esse ano, foi a primeira vez que a gente apresentou para a comunidade o que a gente estava fazendo. Que foi quando a gente se conheceu, né? Foi quando a gente se conheceu, exatamente. E lá, a gente teve um insight de por que a gente não começa a fazer NFTs de impacto, utilizando os NFTs para arrecadar fundos para educação, para comprar computadores, para patrocinar aulas nessas ONGs. Então foi meio que uma ideia que a gente teve, que a gente trouxe para o mercado do Bitcoin, em conversa com o Sandro, o Arada, uma galera ali, e eles abraçaram a ideia, e a gente fez isso em parceria com a Educar Mais, que é uma das primeiras ONGs que entraram no nosso programa. A fundadora é a Carol. Carol é uma pessoa incrível, que ela com 17 anos fundou essa ONG no Complexo do Chapadão. Ela levava 30 crianças em fileira para ensinar eles a ler. E hoje tem mais de 90 crianças entre 4 e 18 anos, 18 jovens e adolescentes. E, a princípio, a nossa comunidade, que a gente focava com eles, eram mais os maiores de 18, os voluntários. Mas as crianças estavam sempre com a gente ali, participando dos programas educacionais. E a gente falou, vamos fazer um projeto específico para as crianças, onde nós damos uma aula para eles, bem lúdica, do que é o metaverso, o que são NFTs. E aí, depois da aula, as crianças fizeram um desenho. Então, esses desenhos, 20 desenhos daqueles artistas mirins, foram listados no mercado Bitcoin, no marketplace do mercado Bitcoin, como NFTs de impacto. E aí, a receita que viesse daquela venda daqueles NFTs, cada um por R$20, ela voltaria para a ONG, para patrocinar a educação, para comprar computadores, para reformar ali a sala de computadores. E a gente lançou essa campanha junto com o mercado Bitcoin no NFT Rio, no Rio de Janeiro. A gente não imaginava que as crianças iam poder participar, mas a gente conseguiu fechar um ônibus, com a ajuda do mercado Bitcoin também, para que elas pudessem ir ao evento. Elas subiram no palco, compartilharam a experiência delas, como foi. Tinha uma galeria de NFTs que elas viram os desenhos delas digitalizados, e elas sabiam que a venda desses desenhos ia ajudar a comunidade deles. Então, eles estavam assistindo artistas, tirando foto com as pessoas. Hoje, ainda está à disposição. A gente criou 600 NFTs, já venderam mais de 400 em menos de um mês. E foi uma validação de uma hipótese que parecia loucura, mas o pessoal do mercado Bitcoin abraçou e acreditou, criou agora a coleção de NFTs de impacto. E a gente está começando a difundir isso para outras ONGs como um recurso de levantar capital para eles. Inclusive, vai ser uma coleção também com a aldeia Suruí, porque lá tem um fotógrafo. E a receita de lá vai ser revertida para preservação ambiental,
contra o tráfico de animais. Então, cada causa de cada região, a gente tenta utilizar o NFT para mostrar que o NFT não é só macacos vendidos por 2 milhões de reais, mas que podem ser utilizados para o bem também, que eles podem desbloquear diversos modelos que não existiam. São modelos muito mais regenerativos, que a gente consegue causar impacto real no mundo real. E o metaverso não é só algo que vai causar impacto virtual. A gente consegue trazer isso para o nosso mundo aqui. Então, tem sido um aprendizado muito bom. A Carol hoje, da ONG Educar Mais, ela é uma liderança na Web3. Ela faz parte do Ethereum Brasil, ela faz parte do nosso core team na Play for Change. Ela ainda cuida da ONG dela. Vamos trazer a Carol aqui para o Web3Cast, hein? Vale muito a pena. Eu olho o Instagram dela postando sobre o Web3, falando em podcasts. Ela vai falar esse final de semana com a gente lá no Blockchain Rio. Amanhã eu estou viajando para o Rio para participar de alguns painéis. Então, ver isso acontecendo, essas sementes brotando ali e ela sendo exemplo da comunidade dela, faz a diferença. Não adianta eu falar que vai mudar ou que mudou minha vida. Eles precisam ver pessoas dali saindo da realidade deles e conquistando esse mundo, porque o potencial é gigantesco. Exatamente. Esse é um ponto importante. É a real influenciadora, mas para mim essa é a maior riqueza de todas. Porque você teve uma parte da sua fala que você trouxe muito sobre não é falta de talento, é falta de oportunidade. Então, essa possibilidade de criar novas maneiras de arrecadar dinheiro para conseguir fazer essa transformação, mudando um pensamento das pessoas, para mim é onde está a maior riqueza, porque você descentraliza completamente o poder e até do ponto de vista de educação, de trazer novas perspectivas para essas comunidades. Então, olha a potência disso, gente. Isso é uma riqueza absurda. Eu não estava quando não tinha chegado ainda ao mercado Bitcoin, quando teve esse projeto, mas eu acompanhei ele de fora. Que delícia ouvir você falando como que foi o processo interno dele acontecer, assim, de onde partiu o insight, porque realmente é muito poderoso, e até do ponto de vista econômico e digital, quando a gente está pensando nessa transformação de sociedade como um todo, aonde que está faltando informação? E aonde que ela estava muito centralizada, tanto nos modelos de negócio quanto no acesso a oportunidades e educação. Para mim, a Web 3.0 ela derruba completamente isso, porque você descentraliza e tipo, você deixa de ter a falta de oportunidade, você leva o conhecimento para que a pessoa seja empoderada para ela mesma fazer a transformação da vida dela. E, nossa, é incrível a riqueza e o tamanho de possibilidades. É tipo alugar triplex literalmente na cabeça da quantidade de coisas que podem ser feitas a partir desse ponto. E aí você abre uma nova ótica também de empoderamento de comunidade. Porque antes a gente vive num momento ainda, né, que a gente vai viver parte da Web 2.0 com a Web 3.0, né, que a gente está passando por essa transição, mas as plataformas, por conta do formato que os algoritmos funcionam, em vários momentos a gente sabe que as informações não chegam nas pessoas que elas deveriam chegar, não entregam os conteúdos para as bases, então as pessoas terminam ficando muito reféns. E os grupos, obviamente, mais impactados são os grupos politicamente minorizados, que são os que têm o maior potencial de fazer a transformação. Para mim, abrir esse leque é entender que não tem como a gente falar de inovação sem a gente ter diversidade e inclusão. E quando a gente traz toda essa possibilidade de acesso à informação e à educação, a gente começa a construir uma nova narrativa, inclusive de sociedade. Exatamente isso. E eu recomendo todo mundo, porque foi comovente, foi emocionante o depoimento das crianças no palco. Eu não pude estar lá pessoalmente, mas eu recebi avisos dos meninos da Play for Change que estavam lá, e falaram que estava todo mundo chorando eu tô quase chorando aqui. Eu ia chorar porque eu tô arrepiada. Eu ia chorar porque eu sou canceriana, eu choro mesmo, assim. Mas é muito bom validar essas hipóteses que pareciam ser malucas, mas com esses novos modelos. E a gente está disposto a fazer isso, mesmo sem saber se vai dar certo. Mas a gente precisa de apoio também, por isso que é importantíssimo ter o Isaac, ter a Inara do mercado Bitcoin abraçando a gente, porque realmente tem muito a ser feito ainda. A gente está só no comecinho, mas a gente está no comecinho que está gerando diversos frutos legais. E daqui para frente, agora para o Blockchain Rio, esse final de semana a gente vai levar 80 pessoas, mais de 80 pessoas das comunidades para participarem da Hackathon, para participarem do Bootcamp, para falarem no palco. Então isso
conectar com a comunidade da Web3, a gente precisa da perspectiva de todo mundo. Eu estou cansado de ir para eventos que são $500, que não são inclusivos, e são as mesmas pessoas falando dos mesmos problemas, e a gente quer que eles criem soluções. Exatamente. E a Web3 oferece essa oportunidade, e todo mundo pode participar, então a gente não pode... E ainda bem que os eventos agora estão apoiando essa causa, estão querendo tornar cada vez mais inclusivos e mais diversos, porque não existe inovação se não tiver diversidade, se não tiver diferentes perspectivas, e que as perspectivas sejam ouvidas e sejam aceitas, e que as ideias que cheguem não sejam barradas em hierarquias. Então, tudo isso, tem muita coisa ali, muitos fatores que influenciam nesse processo, mas a colaboração que existe no ambiente do Web3 é uma coisa que eu nunca vi, e por isso que eu escolhi muito estar nesse ambiente, porque ele é exponencial, justamente por causa disso. A gente, em DAOs, são organismos vivos que compartilham pessoas, que compartilham recursos. É muito mais parecido com a natureza e com formas regenerativas do que tradicionalmente. Então, a gente está muito motivado. Claro que a gente precisa estruturar, que a gente precisa das ferramentas certas, mas é um processo, vai levar um tempo. Mas a gente está atraindo pessoas certas. Cada vez mais essa migração está acontecendo. E a gente está muito, muito otimista daqui para frente. E a cada ciclo de mercado, né, a gente puxa inúmeras novas pessoas, né? Então, a gente está falando agora todo esse projeto startou no último ciclo, né? Então, a gente, se pegar agora, a gente tem um pouco mais de 10 milhões de brasileiros hoje com alguma interação com a Web3, né? Então, a gente já tem muita gente. É muita gente mesmo já interagindo com isso. Lógico que a maioria é por meio de Bitcoin, Ethereum, as principais criptomoedas do mercado, ou para trade, né? Mas essa pessoa já está sendo atraída, né? Próximo ciclo já tem pesquisas rodando aqui no Brasil que está esperando 19 milhões de pessoas, né? Para o próximo ciclo de alta. Então a gente está esperando aí 19 milhões de pessoas. A gente já vai começar a chegar ali a 10 a 15% da população brasileira, né? Já. Então tem muita gente para ser educado e educação transforma. Esse é o grande ponto. Educação transforma, a educação vai guiar essas pessoas ao longo do caminho para isso tudo. Porque vão criar novas oportunidades do mesmo jeito que a gente está trabalhando em profissões que não existiam ali quando a gente estava se formando, né? Ou quando a gente era pequeno. Eu falei, eu sou novo, né? Então... Eu sempre fui a menina da internet, então... Eu também. Então, você pega ali profissões, por exemplo, trabalhar com social media. Cara, não existia redes sociais. Do mesmo jeito que agora eu estou vendo agora as novas profissões sendo criadas, eu estou contratando gente para... Cara, quero líderes de comunidade, né? Quero embaixadores dentro Community Manager. O Community Manager. É o cara que é especialista em token economics. Isso não existe. Né? Essas pessoas precisam ser formadas, essas pessoas precisam ser educadas, né? Então é muito legal ver essa construção e tem muita gente pra gente educar, né? E eu coloco a gente porque é papel hoje das empresas que estão no ecossistema fazerem isso, né? E aí vem do ponto de ideologia, o ponto cultural, é realmente acreditar na raiz que veio lá com o Satoshi Nakamoto, né? Que isso realmente é empoderamento, isso é realmente uma nova via de construção para que tenha uma grande transformação, não só socioeconômica, né? Que o Bitcoin veio por isso, para dar poder, para você ser dono do seu próprio dinheiro. Mas, cara, a gente está criando tanta coisa diferente, né? Que realmente a gente tem um universo incrível pela frente. E até fazendo esse gancho de empresas, para mim, eu enxergo, tem uma galera aqui que está já... igual a gente aqui, estamos nos propondo a fazer várias coisas que a gente está descobrindo ao longo do caminho, como que faz, se vai dar certo, a gente está disposto a co-criar esse universo e fazer parte dessa revolução em andamento, e não tem hoje como desconsiderar que ela não está acontecendo. Então, tem muitas empresas ainda que estão nesse lugar de tipo, vou participar desse universo, não vou participar desse universo, o que eu faço, o que eu não faço, mas isso já está acontecendo. E aí eu faço uma analogia, que eu vivi essa analogia, que era... não, gente, influenciadores não dá resultado. Essa estratégia, não, gastar dinheiro com isso não funciona. Ou pega aquele que tem 2 milhões lá e a gente traz. E quantas marcas desconsideraram isso, esse potencial de influenciadores e de grandes pessoas ali, tipo, dando voz para comunidades e grupos politicamente minorizados também. E hoje a gente não consegue falar de uma estratégia de marca sem influenciador. E aí o paralelo que eu faço aqui, e isso vem muito da minha história, né? Eu terminei migrando de jornalismo para publicidade porque eu entendi que boa parte dos passavam por publicidade, e o que a gente vê na televisão termina chancelando, instigando, provocando tudo que acontece na nossa sociedade. Então a gente tem um lugar aqui que ainda tem um poder aquisitivo e de tomada de decisão
que é extremamente importante que as pessoas olhem de uma nova ótica. Tipo, a revolução está acontecendo, você vai participar com ela ou não, e como que você muda esse modelo de centralização mesmo, para uma nova construção, porque até enquanto modelo de negócio, como esses negócios vão sobreviver se eles não passarem a olhar para o que está acontecendo agora. É ficar para trás ou pegar e falar, opa, esse bonde aqui está passando, deixa eu ver aqui como que eu vou trabalhar com isso. E não só as empresas maiores, né? Mas muito da nossa audiência são empreendedores de Web3, que têm seus projetos de Web3 e, olha, como que eu posso chegar em mais gente, como eu posso ter essa oportunidade de educar mais pessoas para trazer para minha comunidade, como clientes, como os holders. Acho que no momento que a gente está, até toda empresa ela vai ter que virar uma escola. Né? Não tem como. Você tem que trabalhar com isso, né? Você tem que passar essa informação para frente. Porque a gente está num mercado tão novo, é algo tão ainda numa fase inicial, né? Que não tem como. Né? Eu acho que o mercado Bitcoin tem, né, a Blockchain Academy, que é uma escola exatamente preparada para isso. Né? E eu vejo isso. Lá atrás, né, em 2017, eu criei um dos primeiros projetos de educação no Brasil, né? Pouca gente sabe que era eu por trás, mas eu criei o Foxbit Educação, né? Que era também uma corretora que eu mostrei em um projeto também eu estava dentro de uma startup de educação, né? A Gama Academy, e lá dentro eu fiz um projeto que era o Foxbit Educação, onde a gente... O grande problema, né, que eles apresentaram é que não conseguiam encontrar novos usuários. Eu falei, porque você precisa educar. E aí a gente fez um projeto e depois eu fui lá para dentro para criar esse projeto. E foi muito interessante, né? Porque naquela época realmente não tinha conteúdo em português. Então você fazia aquele primeiro projeto, era cursos tipo de R$ 9,90, né? Era entregues ali R$ 9,90. E foi muito legal ver o mercado inteiro se movimentando. Hoje eu acho que a Foxbit não tem mais área de educação, né? Mas é muito legal ver que, por exemplo, o mercado Bitcoin pegou exatamente essa essência, né? E trouxe isso. E a gente está vendo isso com muitos players do mercado, né? Então todo mundo vai começar a ser uma escola, né? E se preocupar com essa fase inicial, né? Essa fase embrionária que é entregar a educação para a pessoa na primeira etapa. Antes de entregar talvez o valor, né? O principal produto e serviço. Cara, aprende primeiro, né? Que até um usuário mais educado, ele vai ser melhor para o negócio ao longo do tempo, né? Não, e é empoderar as pessoas no final do dia, né? Sobre como você empodera. Tipo, você vai começar desse investimento que é mais volátil aqui, ou você vai trabalhar com uma renda aqui, uma renda mais fixa digital, por exemplo, que a gente trabalha lá, que é uma porta de entrada e a pessoa começa a se organizar. Ah, tá, agora eu entendi como funciona, vou dar mais um passo aqui. Mas esse empoderamento, para mim, toda essa parte educacional, ela tem um impacto que não é só para o negócio, né? Se a gente olhar o ecossistema que a gente vive, como que a gente não aprendeu educação financeira na escola? São poucas pessoas que ensinaram, né, que tiveram a oportunidade de aprender educação financeira. E, para mim, educação financeira, como educação um 360 mesmo, é o caminho de transformar esse lugar de empoderamento da pessoa decidir como e o que ela faz, quando ela faz, é o que dá autonomia para ela conseguir fazer a transformação na vida dela sem ficar refém de nenhuma empresa. E isso é muito rico, né? Porque principalmente quando a gente está falando da nova economia digital, a gente vem de grandes monopólios, né? Que a gente já sabe como toda a história foi construída e como que muitas pessoas, por não terem acesso à educação financeira, terminam se endividando mais ainda, achando que estão tendo acesso ao crédito, mas aí termina se endividando mais, e tudo isso é uma bola de neve, mas que tem impacto geracionais. São impactos geracionais. Eu acredito que quando a gente finca o pé nesse lugar que a gente está agora, pensando que a gente pode construir algo diferente, a gente muda totalmente essa dinâmica de sustentabilidade de negócio, sociedade e comunidade. E, de novo, toda vez que eu falo disso, eu falo, isso é muito poderoso. Chega a arrepiar, chega a arrepiar. É muito mesmo, arrepia aqui também. Eu quero estar viva para ver essa transformação acontecer. Tipo, não só para fazer parte da revolução, mas eu quero ver e olhar, nossa, ó, falar para meus netos assim, eu estava lá. A avó tava lá, viu, filha? Tava todo mundo falando que eu era meio louca, que eu fiz um grande shift de sair de agência de publicidade para vir trabalhar com educação, antes de chegar aqui no mercado Bitcoin. Melhor decisão da sua vida. Isso. E chegar aqui, mas vocês não têm noção que outras pessoas falam, você é muito louca, mas real, eu acredito que é uma revolução que tem um potencial absurdo de transformação. Nós estamos lidando com problemas estruturais, sistêmicos, históricos. Realmente é um desafio gigantesco. Enorme. Mas agora, a gente tá vendo esse leapfrog acontecer, esse salto sendo dado, principalmente por países em desenvolvimento, na África, na América do Sul,
Brasil e que tem uma necessidade gigantesca. Então, a educação é a chave para isso. E nossa base é realmente criar forma de engajar eles a aprenderem conteúdo. Inclusive, não sei se eu compartilhei isso com o Isaac ainda, mas a Cointime, sempre que alguém termina um módulo da Cointime, no nosso programa da Play for Change, eles ganham um token play. Sim. E esses tokens plays, eles podem trocar no mercado por cesta básica, por mentorias comigo, com outros membros da Play for Change, por NFTs de games. Então, a gente incentiva, cria mecanismos de incentivos para que eles continuem engajados na educação. Logo aí, o Blockchain Academy também vem logo com as trilhas que a Érica e o time dela criou, específica para Play for Change, com alguns conteúdos que são de base, educação financeira, para ter essa trilha de aprendizagem, para ele não se frustrar no começo. Então, a gente tem um programa, uma trilha criada para ter esses incentivos e que eles consigam percorrer ao longo do tempo e não se frustrem e se preparem para essas oportunidades, como o Isaac falou. Programador de blockchain hoje é o número 1 de demanda e vai continuar crescendo. E essas demandas são globais. Então, imagine o que vai importar hoje são as habilidades que a gente tem e o valor que a gente gera para essas comunidades. Não é mais de onde eu sou, não é mais minha aparência ou meu sobrenome. Nesses mundos centralizados, o que importa realmente é o que você contribui ali. E a gente passando isso para eles, se eles estiverem capacitados, sendo programadores, eles vão pegar essas oportunidades globais e vão gerar impactos positivos locais. E vão transformar realmente, a gente consegue quebrar esse ciclo de pobreza de uma forma que é a primeira vez que eu consigo ver isso acontecendo em uma velocidade tão rápida como a gente está vendo. Então o mundo vai continuar mudando e eles vão continuar abraçando agora pela primeira vez as oportunidades, vão chegar lá, esse filtro não vai parar, não vai parar antes de chegar neles. Então é muito bom ver que a gente está alinhado nisso também e está conseguindo evidências e validar o que está acontecendo no campo também. Com nossas visitas, a gente quer mensurar que o impacto que a gente está causando é realmente positivo. Não adianta só estar fazendo isso sem saber, tem um acompanhamento. Por isso que a gente decidiu também não escalar muito rápido e crescer de uma forma orgânica, para a gente conseguir acompanhar cada pessoa que está ali, se realmente eles estão melhorando, se eles estão se capacitando e tentando mudar o modelo a partir do momento que a gente tem esses feedbacks e a gente consegue crescer de uma forma eficiente e mais eficaz. Mas é um aprendizado todo dia. Incrível. Cara, pode falar. Não, que eu ia falar que para quem olha de fora, tudo isso pode parecer muito utópico, né? Mas quando a gente começa a tangibilizar isso em exemplos, em ações, em resultados, você consegue sentir o frescor da potência disso tudo, né? Então, a Amy Webb fala muito ela usou um termo no SXSW desse ano, que é repercepção, que é como que a gente vai treinando a nossa visão para lidar com coisas que a gente não sabe lidar e tirar essa coisa de ficar assustado e ter coragem de olhar para as coisas que estão acontecendo. Então, para mim, a maneira de se acelerar essa transformação que está acontecendo é como que a gente cada vez mais lapida essa repercepção do mundo, de como a gente aprendeu o modelo de mundo que existia e é possível fazer uma nova construção. E fazer com que outras pessoas também tenham esse processo, né? Uhum. Muito legal. E você estava falando de escola, que toda empresa vai ter que ser uma escola, enfim. E eu estava refletindo aqui os diferentes formatos que é possível de você construir essa escola, né? Então, o Vitor estava falando muito dessa ação lá na ponta, de ir lá fisicamente construir essas trilhas. Você tem essa plataforma de conteúdo, o mercado Bitcoin também, todos os cursos, enfim, blogs. Quando você vai olhar para as redes sociais hoje, né? Por exemplo, tem muitas comunidades que não têm acesso a alguns cursos, mas quando você olha para o TikTok e atinge um grande número de pessoas, existem muitos criadores de conteúdos que estão lá ensinando educação financeira, que estão lá ensinando sobre criptomoeda. Então, olha só, você olha para a sua escola, ela não vai só na estrutura de blog, de vídeo, mas sim para as redes sociais, fisicamente, todo esse processo de diferentes multiplataformas para gerar esse impacto, né? É que quando a gente fala escola, a gente pensa no modelo quadrado, né? Escola, aula, aquela estrutura básica, né? Hoje, por exemplo, quando você simplesmente liga uma live num Discord da vida, né? Por exemplo, na nossa comunidade, você liga no Discord, começa a bater papo com a galera, junta 50, 60 pessoas e começa a ter um bate-papo saudável ali, tá todo mundo aprendendo. Você para de ter somente o professor, aquela figura única, né? E você começa realmente a diversificar as pessoas que estão à frente disso, né? Então, nosso foco até lá dentro não é que tenha
um professor ensinando toda essa parte de estrutura. A gente quer cada vez mais pessoas passando essa informação para frente. Então a nossa missão é que a informação chegue o mais longe possível, não por uma única pessoa, mas por várias. Tanto que hoje a gente investe em influenciadores, a gente forma influenciadores, então a gente chega na pessoa, cara, você quer trabalhar como criador de conteúdo? Vem para cá. O mercado vai precisar disso, o mercado está precisando disso. Então não preciso, por exemplo, você na outra ponta só sentado, não, preciso você ensinando. E outra, a gente já sabe que a melhor maneira de você aprender é também ensinando. Então vem ensinar aqui, vem ensinar com a gente, senta na cadeira, vamos aprender junto. Né? Eu acho que é a melhor maneira da gente fazer isso. E os influenciadores, criadores de conteúdo, no caso da Play for Change, os transformadores que estão dentro da comunidade, cara, é exatamente esse papel. Né? E é uma pessoa que vai ser transformada que vai puxar outra. Essa pessoa vai falar para o grupo de amigo delas, que vai falar para o grupo de família, que vai começar a puxar isso. Quando vê, a gente está realmente num único grande ecossistema, né, que as marcas estão presentes e fazendo esse trabalho acontecendo. E olhando até para um comportamento mais de comunidade, principalmente jovens, Gen Z, 18 a 24 anos. Esses jovens. Esses jovens. Geração Z aqui, ó. Saudades. Na minha época não era assim. O potencial que o TikTok deu das pessoas construírem outras narrativas e trazer outras histórias, outras maneiras de contar. A gente, como o Isaac falou, a gente pensa na estrutura da escola ali, né? Cadeiras, fileiras, né? Paredes. E, cara, a escola ela pode ser de diferentes formatos. A maneira como a gente aprende, ela é diferente hoje. Os estímulos que a gente tem hoje, com certeza a gente não eram os mesmos quando a gente estava na escola lá atrás. E o que a gente aprendeu lá na escola, a gente usa hoje, porque não tem nem como saber quais serão as profissões futuras. Quando eu brinquei que eu era a menina da internet, eu saí da faculdade, gente, juro, nada do que eu fazia na prática eu aprendi nos 4 anos de faculdade. Eu pegava as coisas e falava, fala lá com a menina da internet, eu falava assim, tá, vamos testar. Acho que pela lógica, tendo a achar que vai por esse caminho. E aí eu comecei a evoluir muito compartilhando o meu conhecimento. Eu abri o vídeo, abri a câmera e falava, galera, fiz aqui essa estratégia, foi péssima. Horrível. Anota tudo. Não deu resultado. A linha de raciocínio foi essa. Isso daqui eu já sei que não funciona, mas eu tenho uma hipótese que eu quero testar na próxima vez. E aí eu voltava, gente, putz, fiz isso daqui, deu certo. Tem alguém aí do outro lado do mundo que tá pensando desse mesmo jeito para trocar uma ideia comigo. Mas isso passa por uma outra lógica de aprendizagem. O TikTok, para mim, ele traz esse potencial. Talvez não na profundidade que algumas temáticas precisem, mas como porta de entrada para chamar a atenção. Tem gente que começa a aprender inglês pelo TikTok. Eu vi uma live falando sobre Bhaskara, eu nem lembrava mais sobre Bhaskara. Tava lá a live Bhaskara e eu falei, gente, olha só isso aqui. Esse troço existe. Eu trago essa narrativa para meu filho. Meu filho tem 4 anos. Ele já sabe falar mais da metade do vocabulário dele, né? Ele sabe falar inglês por causa do YouTube. Né? Então, essa questão do futuro, né? E aí agora a gente traz um pouco do cenário, tipo, a gente tá falando muito de educação no nosso setor, né? E como que a gente impacta isso. Mas o futuro da educação também, em tudo, como vai ser transformado por tudo isso que está sendo criado, é incrível. Eu já falei, eu imagino tranquilamente, né? E aí eu comprei o óculos, eu acho que ele vai fazer uma festa em casa quando chegar, né? Eu vejo tranquilamente a educação dele ser muito mais globalizada, muito mais dentro de comunidades dessa maneira que você fez. É tipo, gente, estou estudando tal coisa, e aí vem um amiguinho faz isso, uma pessoa do outro lado do mundo faz isso, né? E, cara, imersivo. Eu falei, imagina ele estar estudando, por exemplo, sobre a Grécia Antiga, e, cara, ele não está mais escutando agora um professor falando sobre isso. Ele está com óculos, ele está imersivo no metaverso, vendo aquilo acontecendo real. Ele está sentado no auditório, ouvindo talvez um filósofo falando. Por quê? Porque isso daí está representativo, está imerso. Né? Quantas coisas a gente fala que, tipo, cara, por que eu sei tantas falas de desenho de cor e não escuto o que o professor fala? Né? Cara, você não está imerso naquilo. Aquilo não é cativante. Os memes do TikTok, porque ficam na nossa cabeça. Exatamente. Gente, as músicas. Quando você vê, você tá ali, ó, desenrola a base. Então, você nem sabe onde vira. E a gente tá vendo um movimento muito legal, né? Que é muitos professores lá dentro, né? Do TikTok interagindo, porque eles sabem que o aluno tá ali, a outra ponta também tá ali. Então a gente vê algumas startups de educação avançando já nisso. E eu vejo tudo isso que está sendo criado com metaverso, games, interação, essa parte que eu acredito muito forte que o Vitor falou, que é do learn to earn. Cara, a pessoa, você quer engajar uma pessoa, cara, mantendo engajada com ela, ganhando com aquilo, né? E não é ganhando milhões de coisas, não.
um ótimo modelo que eles estão aplicando, eu já vi a plataforma, cara, é incrível, né? Da pessoa estar ali engajada, e como se engaja? Ela ganhando, o que ela vai trocar? Cara, ela troca por algo que ela realmente necessita. Seja uma cesta básica, seja uma outra formação, seja a troca de um curso para outro, porque agora esse curso vai estar atrelado a um NFT, essa comunidade está atrelada a um NFT. Então ela terminou o curso, cara, ela passa esse NFT para frente, né? Ela dá esse NFT para outra pessoa e cria um valor também atrelado àquilo, ou ela pode vender depois daquilo. Então a educação começa a virar um ativo na mão das pessoas ao redor do mundo. Então a gente vai começar a ver uma transformação geral, total na educação, não é só a educação de cripto, né? Educar sobre o Web3. Não, gente, a educação como um todo vai ser transformada aí nos próximos anos. A educação como um todo Precisa. E o mercado de trabalho como um todo. Tipo, a gente está falando de uma mudança que muda a ótica de tudo. Exponencial, o quão essas pessoas, por exemplo, a gente conseguiria reter em mercados tradicionais, por exemplo. Muda completamente a ótica, porque já nasce de uma outra visão nativa que é completamente diferente. E a gente já vê essa transformação já geracional, né? A educação, para mim, ela é um ativo muito transformador e que eu acho que nessa coexistência Web 2.0 e 3.0, eu acredito que a gente vai ver muito ainda do professor lá do cursinho, dando dica de como funciona, mas trazendo essa visão colaborativa de como que a gente constrói novos modelos de ensino também. Com certeza, com certeza. Eu peguei esses dias meu filho assistindo o Castanhari. Tipo, ele tem 4 anos, ele vai assistindo o documentário do Castanhari, né? Eu fiquei tipo, o quê? Não, minha sobrinha de 4 anos, ela entra, pega o celular, ela faz tudo sozinha. Eu acho a coisa mais louca do mundo, que ela já decorou minha senha. Já pegou, ela já entra, pesquisa e até isso, né? Tipo, por exemplo, como que é a maneira dela usar? Ela vai no Voz. Eu fiquei avisado. O quão a gente ainda, né, tem um processo ainda de como que a gente trabalha a voz. Eu sou uma fanática por podcast, então eu sou uma pessoa assim que eu tô trabalhando, eu tô ouvindo podcast, eu tô no trânsito, eu tô ouvindo podcast. Adoramos. Mas o potencial que a voz tem, principalmente na troca com essas novas gerações, né? E tudo que a gente tá fazendo hoje é conteúdo. Então você tá 24 horas atrás de conteúdo, né? Se você liga o Netflix, você tá consumindo conteúdo. Você vai pra rede social, você tá consumindo conteúdo. Se você vai chegar no seu WhatsApp, também tem conteúdo. Então o conteúdo hoje, a alma da internet, tipo, 24 horas por dia. E você tá sendo impulsionado e pulverizado isso de uma maneira, tipo, com milhões de criadores ao redor do mundo, né? Então se você pensar, tudo é conteúdo hoje. Então tudo pode virar educação em algum certo momento, né? É só a forma como isso é passado. Essa forma vai ser transformada aí com o passar dos anos. A educação como um todo precisa ser reinventada. Porque o mundo está mudando muito rápido e as tecnologias que a gente tem agora à nossa disposição, tecnologias emergentes, elas estão convergindo, seja que vocês mencionaram, realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, blockchain. Tudo isso vai gerar um mundo de oportunidades, onde, com as informações deixando de ser escassa e passando a ser abundante, o papel da escola ali tradicional, do professor, deixa de ser passador de conteúdo para ser um guia ali, um facilitador, porque o conteúdo está em todo lugar. Então, os aprendedores, eles vão precisar muito mais ser autodidata e fazer essa curadoria do que ir para a sala de aula para ouvir um conteúdo. Eles vão para a sala de aula para trabalhar em projetos, para colaborar. Imagine quando o Isaac falou que não tiver um óculos de realidade virtual, eu tenho um aqui, você consegue conectar com pessoas no mundo inteiro, trabalhar em projetos juntos com eles, agora transacionar com eles, construir produtos, e talvez uma barreira de linguagem, mas daqui a pouco com inteligência artificial eu posso falar em português, a pessoa vai ouvir em inglês. Então tem muitas coisas que essas barreiras vão ser quebradas. No nosso programa a gente também coloca em inglês, que a gente sabe que é muito importante. Mas soft skills, realidade virtual vai ser um simulador de experiências, de aprender habilidades, que para mim é o essencial agora, é realmente desenvolver essas habilidades que vão servir para qualquer lugar que o mundo vá. Então não vai ser só habilidades técnicas específicas que vão ser importantes, mas habilidades humanas ali, de comunicação, de criatividade, de empatia. Então essas habilidades são as que vão ficar para sempre. Então são essas que vão diferenciar a gente das máquinas, dos robôs, que vão automatizar diversos dos trabalhos, diversas das profissões que existem hoje. Então, se a gente foca nessas habilidades, para mim, esse vai ser o futuro da educação, e a gente sabendo utilizar essas ferramentas que estão disponíveis e acessar esses conteúdos de qualidade, porque ao mesmo tempo que essa abundância vai ser muito boa, vai ter fake news cada vez mais, quando a gente tem ali uma inteligência artificial projetando a imagem de uma pessoa que você confia, mas com informação que não é real, o blockchain vai entrar ali para validar também. Então a gente vai precisar cada vez mais ter esse pensamento crítico,
e comparar e ter esses mentores de confiança, porque vai ser um mundo que a gente vai ter que preparar muito bem esses jovens para navegar nesse mundo onde a informação é abundante, qualquer um pode criar conteúdo, e a gente saber o que a gente pode confiar do que a gente não pode, porque a polarização vai existir, a gente já vê influenciando nas eleições, então tem muita coisa ali, muitos desafios e muitos riscos que vão ser importantíssimos, a gente ter cada vez mais filósofos também, para se questionar, e as perguntas se tornam muito mais importantes do que as respostas prontas. E a gente precisa saber lidar com as ferramentas e com as informações ao nosso redor e trabalhar junto para superar esses desafios. Né? E regular tudo isso, né? E, gente, você estava falando agora, me veio uma pergunta / provocação aqui de milhões. Pensando nessa escola do futuro, nessa educação do futuro, a gente ainda tem um desafio muito grande, por exemplo, pegar território brasileiro. Muitos dos lugares ainda não tem nem acesso à internet. Tipo, a gente tem uma questão estrutural. E aí a Web 3.0, né, a gente, consigo dar acesso para várias pessoas, mas como que vocês enxergam a aceleração de fato, isso ser algo democrático e descentralizado? Eu tô bem compartilhando aqui também, porque tipo, pra gente trocar mesmo. É isso. O desafio de avanço de tecnologia ele é muito grande, né? E a gente já viveu isso até próprio, vamos lá do começo, né? Com o Bitcoin, né? Então o Bitcoin não foi a primeira criptomoeda, né? Ela foi a primeira a dar certo. Antes dela já tiveram outras diversas que não deram certo por questões de evolução tecnológica, né? Então o mercado não estava pronto para aquilo ali, né? E eu acho que a gente está caminhando exatamente para isso, né? Onde a gente está começando, a internet já está há bastante tempo na nossa vida, né? Quem está nas regiões centrais não consegue viver sem um celular, o nosso está aqui grudado na mesa, né? Porque pode acontecer qualquer coisa e você está aqui, né? Só que a gente precisa agora começar exatamente essa expansão do básico, né? Do básico para isso funcionar, né? E eu fiquei muito feliz de ouvir até o Vitor falando que internet, tipo, em 20 aldeias, né? Não, é incrível. É incrível ver isso acontecendo, né? E talvez realmente a forma de fazer isso seja aproximando ecossistemas, né? Então, seja realmente você... Porque agora, por exemplo, para uma aldeia querer fazer isso daí, criar um ecossistema ali, ela talvez não precise mais agora de uma grana institucional ou de alguém apoiando. Não, ela pode simplesmente criar um projeto, né? Por exemplo, se empoderar a partir disso, fazer aí um ICO, vamos criar aí uma narrativa, né? Cria os primeiros NFTs, cria os primeiros ICOs, com conhecimento que o Vitor está levando para eles, pronto, ele já tem agora, tipo, não só a capacidade, né? Mas também como o dinheiro para fazer essas coisas acontecerem, né? E levar essa parte de tecnologia para outros locais. Existe um grande desafio, isso não vai ser fácil, né? Principalmente a gente está falando do Brasil, e o Brasil ainda tem bastante gente já conectada. Se a gente vai para outros continentes, até mesmo nossos vizinhos aqui na América Latina, é muito complexo isso, né? A África é complexo demais o acesso à internet. Lógico que a gente está vendo outras tecnologias chegando, mas ainda muito cara, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Starlink, consegue chegar à internet em lugares que tipo, não chegaria mais nem a pau. Só que agora consegue chegar, mas ainda é muito cara, né? Então a gente vai... Agora eu acho que é questão de tempo só. Tempo e maturidade para que essas coisas comecem a se encaixar, né? E realmente essa layer básica para essas pessoas se desenvolverem vai começar a ter, né? Do mesmo jeito que antes o conhecimento era algo escasso, agora não é mais, né? A internet pulverizou isso. E agora eu acho que o meio de caminho disso é realmente o básico chegar até essas pessoas, né? E temos aí um incrível trabalho do Vitor e do grupo dele fazendo um pouco disso. Mas E hoje... Fala aí, Vitor. Hoje no mundo, eu acredito que cerca de 5 bilhões de pessoas já têm acesso à internet. E essa adoção vai continuar aumentando com projetos como Starlink. Eu converso bastante com empresas na Amazônia que eles também estão instalando e melhorando a internet em regiões mais remotas. Nas comunidades como Rocinha, Chapadão, a internet está melhorando lá, isso está chegando. A adoção de cripto Web3, eu acredito que tem talvez 100 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas. Nos próximos anos, eu acredito que vai ser mais rápido do que a internet. A gente já tem internet para facilitar essa difusão. Tanto que o continente com maior adoção é a África hoje. Eles já estão meio que tendo esse leapfrog. Então, claro que esses problemas estruturais são gigantescos e a gente tenta solucionar ele, mas nos próximos anos eu acredito que a internet vai chegar em mais lugares e com ela o blockchain, a Web3 também vai acompanhar. Vamos trabalhar para isso. Acho que nossa função, nossa missão é distribuir essa informação e essas oportunidades. Né? De curiosidade pra galera, até como se a gente fosse comparar exatamente com a evolução da internet, né, cripto Web3, a gente tá ali em 94, 95.
Então a gente está realmente numa fase muito inicial. Se eu separasse, 94 foi quando eu nasci, né? Então se eu separasse para minha mãe e falasse, você não vai ver sem internet, minha mãe ia falar, o que você está falando, né? Hoje minha mãe não vive sem WhatsApp, né? Então acho que é realmente uma questão de evolução, só que a gente está acelerando essa evolução, né? E ela vai ser bem rápida. Exatamente, por isso que eu quis trazer muito mais essa provocação no sentido de trocar, porque para mim esse é um lugar que tanto a gente que está participando desse processo de revolução, quanto, tipo, grandes marcas que têm o poder de acelerar esses processos, é importante ter isso em mente, porque é exatamente o que a gente estava falando. Se a gente está falando de inovação, tem que ter diversidade e inclusão, como que a gente chega na maior quantidade de pessoas possíveis para acelerar essa transformação. Então, foi muito mais, por isso que eu falei, uma pergunta / provocação / quero ouvir a opinião de vocês. / vou alugar um triplex. Muito válida. Mas é muito mais uma provocação que eu acho que não vale ficar só na nossa cabeça ou quando a gente acabar aqui e começar a falar sobre isso. Eu acho que é um pensamento que é válido tá na mente de outras pessoas também. Sem dúvida. Até porque se a gente não solucionar esses problemas, o que vai acontecer vai ser só aumentar esse gap e essas diferenças, que vão deixar de ser somente social, financeira, e no futuro talvez se tornem biológicas, porque só as pessoas com condições, com ativos, vão conseguir ter acesso a medicamentos ou novas medicinas avançadas. A gente não quer ver esse mundo. Então a gente quer ver um mundo em que esse avanço, tecnologias mais disruptivas chegam em todas as regiões ao mesmo tempo, senão a gente vai ter esse gap cada vez crescente. Então é isso que a gente quer evitar, porque isso estimula a violência, a criminalidade, tráfico. Então se a gente conseguir desviar, intervir e quebrar ciclo de pobreza no momento certo, a gente consegue que essas novas gerações consigam participar e abraçar essa oportunidade. Então a gente tem que estar sempre se questionando isso na área. Acho que não pode esquecer nunca disso e achar que realmente todos os lugares estão prontos para receber. A gente tem que focar nas estruturas, computadores. Muitas das ONGs que a gente está não tem computadores. Justamente o NFT está trazendo computadores melhores, porque como é que eles vão aprender a programar se eles não têm um computador legal? Como é que eles vão acessar os metaversos? Então, até a nossa sessão lá do metaverso, a gente levou um óculos. Foi a primeira vez que eles usaram óculos. Então, isso abre um campo de oportunidades, um campo de perspectivas que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Então, daqui a 2, 3 anos a gente vai ver essas ações nossas, o que vai gerar no futuro. Chama a gente de novo daqui 2, 3 anos pra falar de só pra gente voltar, né? A gente assiste o episódio, e fica só tipo... Nossa, cara, olha que incrível. E na visão de vocês, o que a gente já falou um pouco sobre isso aqui, mas eu queria pegar uma visão de cada uma profunda, assim. O que as organizações elas precisam evoluir pra gente acelerar essa educação e realmente poder atingir mais pessoas com qualidade de conteúdo? O que as organizações e profissionais também precisam evoluir? A gente falou de alguns pontos, mas queria trazer um pouquinho mais aprofundado. Ina? Ótimo. Acredito que o primeiro ponto é parar de fingir que as coisas não estão acontecendo quando estamos vivendo ela e participando dessa revolução e do impacto que a educação tem em tudo que está acontecendo. Então, do ponto de vista de gestores de marca, por exemplo, que é onde eu tenho mais propriedade para falar de negócios e de marca, para mim tem como que eu estou investindo dinheiro e tempo, e não só isso, sabe o exemplo que eu falei ali de, eu era menina da internet, eu não sabia o que eu estava fazendo, o qual as empresas estão preparadas para receber profissionais que vão trazer esse tipo de provocação e que muitas vezes vão descobrir no caminho qual que é a melhor forma da gente fazer algo ou não. Então, para mim, ainda tem um despreparo que daí aqui a gente fala um pouco de hierarquia, não tem como falar, né, no mundo que vivemos hoje, que tem um potencial muito grande, mas que muitas vezes ele termina sendo desacelerado por conta dessa visão. Então, é entender que a gente está construindo algo novo, algo diferente, e não tem como fazer o que a gente fazia nos anos 2000, nos anos 2010, do ano passado. Clubhouse bombou no ano passado, já acabou. É tipo esse nível de velocidade das coisas. As coisas, né, acontecem e mudam muito rápido, então... Para mim tem esse... E aí eu volto até no termo da Amy, que é a repercepção. Como que a gente treina esse olhar do ponto de vista de humano e de tomadores de decisões de negócios, olhando para o ecossistema, mas entendendo que as coisas podem acontecer de forma sustentável. Então, é entender que provavelmente amanhã a gente acorde e tudo que a gente tinha certeza hoje, talvez amanhã não seja uma certeza. E como saber lidar com isso, levando para um caminho de curiosidade e de ousadia de continuar fazendo, ao invés de falar,
vou sentar aqui, vou ficar confortável, vou esperar alguém errar primeiro, e aí depois eu aprendo com o erro dele e começo a fazer. Perfeito. Vitor, essa visão. As empresas entenderem que eles precisam ter muita responsabilidade. E, por exemplo, as ODS criadas pela ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que não é só uma ação de marketing e que os consumidores deles estão mais conscientes, os investidores deles estão mais conscientes. Então, eles não precisam só tentar minimizar impactos negativos no ecossistema e na sociedade como um todo, mas eles precisam também gerar impactos positivos. Então, estar sempre com essa consciência e não colocar, ter ali um setor da empresa destinado à sustentabilidade, à responsabilidade corporativa e impacto social. Então, cada vez mais essa consciência vai chegar e focar um pouco menos em maximização de lucros e concentração de riquezas, que isso gerou um avanço muito grande até agora, mas daqui para frente a gente precisa reverter, precisa que essas organizações sejam mais regenerativas e estejam conscientes nesse impacto que eles geram em qualquer setor que eles estejam. Então, não levar só os ODS como checklist ou como compliance ali. Na PwC, a gente estava criando essas normas, mas realmente levar isso como uma coisa séria e que precisa ser vista, e que precisa de um grupo de pessoas dedicadas para avaliar e acompanhar que esse impacto está sendo positivo, que a organização ela está gerando não só net zero, mas é net positive, e elas estão gerando impacto positivo realmente na sociedade e no ecossistema deles. Só fazer um adendo, tem uma frase que eu gosto muito dela, que semana passada eu estava falando sobre isso, mas é mudar o pensamento de criar para comunidades e criar com comunidades. Isso muda totalmente a lógica do jogo de nível de negócio, de nível de construção de marca, de trabalho com creators, de colaboração. Então, é uma mudança que ela é bem além da frase. Assim, parece que é uma frase curtinha, mas ela é muito poderosa quando você... tá, entendi. Então, é desconstruir tudo que eu aprendi até agora para aprender a construir junto. Quando você entender que os fãs são os novos criadores, o jogo muda. Inclusive, a gente tem um episódio... Fala, né? Pode falar, Vitor. A habilidade hoje é você aprender, desaprender e reaprender. Então, os colaboradores vão cobrar isso aí. E essa cultura, essa mudança de cultura, de mentalidade, ela precisa de energia, ela precisa de muito esforço. Então, vai ser necessário uma mobilização, e a empresa, tanto top-down quanto bottoms-up, de baixo para cima, de cima para baixo, todo mundo tem que estar nessa direção e com essa missão, né? Então, não tem como fazer se não for diferente. Inclusive, a gente tem um episódio sobre comunidades dentro do universo de Web3, episódio riquíssimo, convido todos também a escutarem, é da playlist Learning, a gente fala muito sobre isso, eu acho incrível. Isaac, e a sua visão? Eu vou falar a minha visão, ela é bem próxima ao que o Vitor falou, né? E eu, como estou sentado na cadeira de CEO hoje, né, à frente de uma empresa, é um pouco do que eu aplico e culturalmente eu trago para os nossos colaboradores, né? Então, que na minha visão, o lucro, ele tem que parar de ser o faturamento e o lucro, né? Ele tem que parar de ser a primeira ponta, né? A meta master, né? E você tem muita coisa ali por baixo, né? E quando você começa a entender o impacto da sua empresa realmente na sociedade, né? E o que você está fazendo e como você está impactando positivamente ou negativamente, você começa a ter tomadas de decisões diferentes, né? A partir daquilo. Então a gente já vê diversas empresas, né? Big Techs falando um pouco sobre isso, só que na prática aquilo não acontece, né? E eu falei para eles, não adianta a gente só pensar nisso quando a gente estiver grande. A gente tem que pensar nisso quando a gente é pequeno, né? Então eu venho com esse pensamento desde quando a gente criou a empresa. E eu falo, não importa se a gente está com 10, 20, 30 pessoas, né? A gente tem que pensar nisso agora, né? E aí vai para todos os empreendedores também de Web3, que é boa parte aqui da nossa audiência, né? Essa preocupação tem que vir de agora, né? Se preocupar onde está sendo o seu impacto, como e o porquê você está fazendo tudo isso, né? E, cara, se você estiver realmente entregando algo de valor muito forte para o seu cliente, você vai ganhar dinheiro. E tudo bem, né? Ganhar dinheiro é bom, e todo mundo sabe disso. Só que o impacto que você leva por trás, cara, é muito forte. É muito forte. Então, é muito bom você olhar para agora, né? Olhar para seus colaboradores, olhar para o impacto social que está sendo criado na sua marca e, cara, trabalhar para realmente ter um impacto positivo. Às vezes você não vai gastar mais por estar criando esse impacto, né? É só um trabalho contínuo, né? E é aquela questão de você vai causar um impacto positivo de 1% ao dia. Você vai melhorar 1% todo dia ali e aquele ecossistema vai respirar isso e seus pontos culturais, seus valores vão estar representados na sua comunidade, né?
E que é o grande objetivo de todas as marcas e todos os projetos hoje, quando a gente fala de Cripto Web3, é o quê? Criar boas comunidades, que trazem um bom impacto, né? Então, é um pouco dessa minha visão. Maravilha. Gente, eu fiquei arrepiada durante esse podcast. Vocês ficaram também? Porque o Vitor contando na prática... O Vitor quase me fez chorar. Eu tava combinando com ele antes do podcast de ir visitar. Né? Tem que avisar antes. Essa é uma das nossas métricas. Emoção do público. Sucesso, Não, perfeito. E realmente foi. Eu me emocionei muito com a história da Play for Change, o impacto que vocês vêm construindo. Fiquei surpresa muito das próprias comunidades indígenas. Que irado, né? A gente vê isso, a gente está participando desse momento tão importante da Web3, né? Desse processo de educação que todos nós estamos aqui de frente, né? Eu também como head de conteúdo ali na Alma, a gente todas as horas ali, e até convido vocês a seguirem os canais da Alma, newsletter, enfim, redes sociais. Então é super legal compartilhar todos esses pontos com vocês. Quero agradecer muito a participação de vocês, o seu trabalho no mercado Bitcoin, que está sendo incrível, vem acompanhando. E realmente agradeço demais a presença de vocês e convido, né, todo mundo a seguir Mercado Bitcoin, Play for Change, Times Lab, Coin Times, toda a parte que a gente está aqui falando de conteúdo e educação. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Já falou, né? Call to Action já tá aqui, ó. Segue a Alma em todos os locais, você não vai perder. Verdade, você vai aproveitar o melhor do conteúdo de Web3, não vai se arrepender. Então siga, vai estar tudo na descrição, tenho certeza. A Rafa vai colocar, vai estar tudo aqui na descrição. Aproveitem. Então a Rafa vai colocar também do Mercado Bitcoin, tá, gente? Todos os arrobas vão estar aqui. Vamos colocar de todo mundo, mas... eu quero agradecer super a troca, delícia falar sobre esse assunto, assim, pra mim é uma pauta extremamente... Se deixar a gente fica aqui 2 horas. Não, fica aqui facilmente, mas eu quero cobrar esse nosso papo daqui 3 anos. Total. Provavelmente a gente vai estar no metaverso fazendo ele já. Obrigada super, gente, adorei. Foi muito bom, gente, e me deixa cada vez mais motivado a ter parceiros como o Mercado Bitcoin, como Coin Times, a Alma DAO desde o começo, os membros da Alma DAO sempre deram um apoio muito grande, a gente precisa desse apoio. Quem quiser contribuir com a Play for Change, nosso Discord está lá, nosso site, é só entrar em contato com a gente e vamos contribuir aí para causar impacto social. Tamo junto. Nos veremos no Blockchain Rio, no Ethereum São Paulo, nas próximas conferências de cripto. E no nosso encontro daqui 2-3 anos. Ou nos metaversos da vida. Isso aí, gente. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Acompanhe todos os canais e até a próxima.